Olá, página 22. O primeiro parágrafo. Apesar da lei Bill Abden, o infame tráfico negreiro continuou, atingindo seu apogeu em 1848 e, depois, 2 anos depois, em 1850, a esquadra britânica foi reforçada no Atlântico Sul e recebeu ordens para capturar navios negreiros, mesmo em águas territoriais brasileiras, inclusive nos portos, o que levou fortalezas brasileiras na defesa da soberania a trocar tiros com navios de guerra britânicos em diferentes ocasiões. Nesse mesmo ano, o governo imperial promulgou a Lei Eusébio de Queiroz, normalmente apresentada como resultado da pressão britânica, a qual determinou efetivamente o fim do tráfico negreiro. Esse é o começo do capítulo 2 do livro que estamos fazendo o podcast. O livro é A História das Relações Internacionais do Brasil, do Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal. Está no nosso canal, Escuta e Estuda, a primeira parte, o primeiro capítulo, é só conferir. Então vamos dar sequência à história diplomática, à história das relações internacionais do Brasil. Como dissemos, houve então esses confrontos, mas porque houve o fim dos privilégios britânicos já em 1820, com a 1845, quando o governo imperial comunicou à Grã-Bretanha o fim da validade daqueles privilégios que tinham começado lá em 1808, quando Dom João VI vem para o Brasil e inicia uma série de benesses econômicas à Grã-Bretanha, o protetor de Portugal por muito tempo, diante das guerras napoleônicas. E aí, o governo imperial, já sob o controle de Dom Pedro II, ele cessa esses privilégios, cria a tarifa Alves Branco, está lá no finalzinho do primeiro capítulo, e em resposta os britânicos eles criam a lei Bill Abden, né, detonando todos os navios negreiros brasileiros que saíam da costa africana trazendo escravos para o Brasil, né? Aí, enfim, apesar de que né, o Eusébio de Queiroz, que é um dos políticos da época, ele vai ajudar a promulgar a tal da Lei Eusébio de Queiroz, né, porque ele afirmou, né, o próprio político afirmou que o tráfico de escravo, ele, em vez de diminuir desde o comprometimento do Brasil em reduzir o tráfico até os tempos que se falava, em 1842, 1850, né, quando se tratava desse assunto, o tráfico ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele aumentou, ainda mais com o advento da Bill Abden. Os britânicos tornaram o tráfico de escravo mais lucrativo, porque os perigos eram maiores e o tráfico ficou mais lucrativo. Então, trouxeram mais escravos para o Brasil. Mas a lei Eusébio de Queiroz, ela põe fim de vez ao tráfico de escravos. Embora ali ainda tinha residuais, um contrabando, pequena vinda, mas, enfim, bota o fim realmente do tráfico de escravos ali. E o livro continua tratando de alguns outros pontos também, né? Além dessa questão aí do tráfico de escravo, do fim dos benefícios britânicos na importação de produtos, né? A tarifa Alves Branco. Aí o livro, como ele é tratado em relação à política externa, né, temos outros fatos interessantes, né, como novos problemas com os Estados Unidos,
Na mesma página ele vai citar que o representante americano Henry Wilson, ele foi declarado persona non grata em 1846. Persona non grata, né? Porque ele teve uma atitude um pouco arrogante com relação a um fato de um tripulante do navio americano Saratoga, o nome do navio Saratoga. Esse tripulante, ele teria realizado algazarras, alguns crimes, etc. E ele foi preso pela polícia carioca. E aí o representante americano teve essa postura arrogante de enfrentar as autoridades brasileiras e acabou que ele foi declarado persona non grata, apesar que as relações ali do Brasil com os Estados Unidos, o Império Brasileiro com os Estados Unidos nunca foram tão harmônicas, né? O Brasil também, como já foi dito no resumo, nunca teve uma linha de relações harmônicas por completo com os Estados Unidos, né? Ora um alinhamento automático e ora uma postura de independência por parte do governo brasileiro, né? Então o Brasil sempre alternou entre esses dois momentos em relação à potência americana. Como a gente põe no nosso resumo sobre as relações Brasil e Estados Unidos. Apesar que o resumo ele fala já a partir de 1940 para frente, né? Nós estamos falando de um momento anterior. Então, né, os Estados Unidos, ele tem esses embates diplomáticos, mas também há uma desconfiança do governo imperial em relação às pretensões dos Estados Unidos, principalmente na Amazônia, já desde aquela época, né? Assim como teve lá os problemas do capítulo anterior com relação à França e com relação à Grã-Bretanha, que estavam tentando expandir seus territórios na Amazônia, também havia uma grande desconfiança do Império Brasileiro em relação aos Estados Unidos, né? Tanto é que, né, os americanos eles fizeram, né, uma comitiva que viajou pelo rio Amazonas, né, mais ou menos em 1849, né, o representante brasileiro, ele em Washington, quando ele estava em Washington, ele foi conversar com o chanceler brasileiro, né, e ele recomendou que fosse feita ao governo brasileiro todos os conselhos a não abrir o rio Amazonas à navegação, né, porque segundo Sérgio Teixeira de Macedo, né, que é o representante brasileiro, vou ler até o trecho aqui. Em 1849, Sérgio Teixeira de Macedo, representante brasileiro em Washington, advertiu o chanceler Paulino José Soares de Souza de que a eventual abertura daquele rio à navegação poderia facilitar a imigração de norte-americanos e, portanto, conduzir aí vem entre aspas, a manobra com que se verificou a usurpação do Texas, né, referindo-se à colonização desse território mexicano por cidadãos norte-americanos que primeiro promoveram sua independência e depois, em 1845, anexaram o estado aos Estados Unidos. A estratégia que até então os Estados Unidos já tinha desenvolvido com diversos outros estados. Alguns dos estados ali na expansão americana foram comprados, outros foram tomados dos indígenas e outros foram usurpados, como diz aqui a interpretação da época do senhor Sérgio Teixeira de Macedo. E se recomendava que o Brasil também não abrisse os rios do Amazonas para os americanos, né, porque existia até uma defesa, né, um norte-americano chamado Matthew Fontaine Murray,
que tinha a ideia defendida de plantar algodão na Amazônia. Ele plantava algodão, queria plantar algodão. Ele era tenente formado na Marinha norte-americana. E, enfim, foi recomendado que não se abrisse os rios e etc. E continuou essa desconfiança em relação aos Estados Unidos. E no cenário agora mais amplo da América do Sul, continuava a mesma política de contenção de Buenos Aires. O interessante é notar que ao norte do Brasil se defendia o fechamento da navegação do Rio Amazonas. E ao sul se defendia a abertura da navegação do Rio Prata. Era isso que a política brasileira defendeu. Mas não há nada de contraditório nisso, porque o Rio do Prata, ele pode ser entendido realmente como um rio internacional, porque ao cruzar ali o Uruguai, passar pelo Brasil, Paraguai, etc., Argentina, em cada margem ele encontra um país diferente. Ao contrário do que acontece no Rio Amazonas, porque desde o início dele, que começa a nascente deve ser lá no Peru, né? Mas a boa parte do que ele passa é dentro do Brasil e somente no Brasil. Ele não é um rio que realiza divisa com outro estado. Então ele não é um rio internacional. Era essa justificativa para defender coisas diferentes para contextos absolutamente diferentes. E nós temos que nas negociações dos limites fronteiriços que o Brasil tinha com todos os países do subcontinente sul-americano, né, o critério que foi adotado foi o Ultipocedet, que era a demarcação das fronteiras dos locais, né? Vou até ler o trecho aqui, né? Na página 23. Com a justificativa de que os tratados de Madrid e Santo Ildefonso, de 1777, o Santo Ildefonso, Tratado de Madrid, 1750, assinado pelos impérios português e espanhol para estabelecer seus limites coloniais, não foram capazes de fazê-lo de modo inquestionável e permanente, tanto que eventos posteriores à sua assinatura os tornaram obsoletos. O Império Brasileiro defendeu o critério de Ultipocedet na demarcação das fronteiras, em lugar desses tratados. Tal critério, porém, não foi o argumento exclusivo para a construção da doutrina brasileira sobre limites, que também incorporou elementos políticos, sendo obra de geração sucessivas de diplomatas brasileiros que, segundo Rubens Recupero, agiram no seu uso do poder, neste caso o que hoje chamaríamos de soft ou clever power, a fim de atingir pacificamente o objetivo da consolidação do patrimônio territorial. Esse critério, né, ele foi utilizado da maioria das demarcações, inclusive com 1851 com o Peru, 1853 com a Colômbia, 1859 com a Venezuela, e etc, né? Agora, com relação ao Rio Prata, já se tinha outros problemas, né, para se adotar apenas esse critério de Ultipocedet, né, a posse útil, né? Então já tinha vários desses problemas para se adotar, né? Como diz aqui, como eu acabei de falar também, olha só, para o Rio Prata, no final, isso já na página 24, para o Rio Prata, no final da década de 1840, foram estabelecidos os objetivos de definir as fronteiras, garantir a liberdade de navegação nos rios internacionais da região e apoiar a independência
independência do Paraguai e do Uruguai. A livre navegação era vital para o contato regular entre o Rio de Janeiro e a província do Mato Grosso. Naquela época, né, o que eu acho que eu havia até citado no dos resumos, não no primeiro do capítulo 1, mas o anterior que eu já tinha feito há muito tempo, né, que naquela época, para acessar o Mato Grosso, a parte interior do Brasil, era muito mais fácil ir navegando pelo Rio Prata. Então, era importante defender a abertura desse rio. Então, seguimos os pontos, né, desse capítulo, né, Confederação. Novamente, o Uruguai volta a ser fonte de problemas para o Brasil, porque no Uruguai, já que avançando no capítulo 2, no Uruguai, nova guerra civil acontece, e essa nova guerra vai opor os dois presidentes uruguaios, né, os dois líderes uruguaios, o Uribe, que era apoiado, né, por Rosas, que era argentino, ele estava liderando a Unidade Argentina, o Rosas, e o Rivera, que era do Partido Colorado, apoiado pelo Brasil. Então nós tínhamos uma guerra civil novamente, até que nesta maneira aí de ver as coisas, né, o Brasil tinha problemas econômicos, o governo brasileiro, não os brasileiros em si, mais ricos daquela época. E eles até ajudaram a fazer a tal chamada diplomacia dos patacões. O que foi essa diplomacia dos patacões? Foi quando empresários, principalmente banqueiros como Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, né, tem até o livro, o filme, né, o Imperador e o Rei, né, do Paulo Betti, que fala deste período da história, né? É um filmaço muito bom, é antigo, mas muito bom. Ele ilustra muito bem o personagem, a pessoa, personagem histórico, porque existiu, em relação ao rei. É claro que a forma de filmagem, a forma como que foi construída pode ser romantizada, aí vai depender de quem leu o livro sobre a biografia do Barão de Mauá e assistir o filme e comparar. Mas o Barão de Mauá ele foi utilizado, né, para poder apoiar o governo Rivera, o governo Rivera, que era favorável às políticas brasileiras para o Uruguai. Ainda mais porque o Brasil, como já foi dito lá no primeiro capítulo, o Brasil desconfiava, eu acho que até o início do século XX, desconfiava das intenções da Argentina de anexar o Uruguai e até mesmo anexar o Paraguai. Então o Brasil tinha essa desconfiança da sua política, e por isso que adotava esse movimento de contenção de Buenos Aires. Mas essa contenção, ela ainda não mirava a Argentina, porque a unidade argentina ela era recente e tinha alguns problemas de relacionamento, não havia um arcabouço suficientemente capaz de criar uma cultura política ainda, né? Mesmo que depois vai acontecer essa, né, mesmo que vai acontecer essa, desligar o som aqui, os barulhos do celular. Vamos lá. Então vai ter a Guerra Civil ali em 1850. Cadê? Me perdi aqui. Vamos lá. A Guerra Civil no Uruguai, né? Entre o Oribes
o Rivera, Uribes apoiado pelo Rosas, argentino, e o Rivera apoiado pelo Brasil. O governo brasileiro não tinha condições militares de enfrentar os argentinos em qualquer tipo de aventura que eles pudessem realizar na tentativa de anexar o Uruguai. Mas tinha os ricos brasileiros, entre eles o Barão de Mauá, que emprestou muito dinheiro ao governo uruguaio, o governo de Rivera, né, para que ele tivesse... E esse empréstimo esse empréstimo de dinheiro foi de uma maneira secreta, né, o chamada diplomacia dos patacões. Né, ele concedia um tipo de empréstimos através dos banqueiros nacionais e não diretamente pelo governo, né? Porque o governo não tinha exatamente esse recurso, mas dava as garantias aos banqueiros que emprestavam o dinheiro ao Uruguai. A chamada, então, diplomacia dos patacões. E, enfim, acontece que em 1851 a província de Entre Rios, na Argentina, que era governada pelo argentino Urquiza, ela se revolta contra a unidade argentina. Ela se revolta e aí os argentinos perdem total iniciativa dos movimentos na diplomacia e aí o Urquiza ele se junta com o governo, ele se junta com o Império Brasileiro para enfrentar o Rosas. E aí se dá a batalha em 1851, né, em 3 de fevereiro, a Batalha de Monte Caseiro, a 30 quilômetros de Buenos Aires, onde tem tropas do Uruguai. Tá aqui, deixa eu achar o parágrafo aqui. O exército de Urquiza, que era favorável ao Brasil, o argentino favorável ao Brasil, né, governador do Entre Rios, que enfrentava Buenos Aires. O exército de Urquiza era composto por cerca de 20 mil homens, enquanto os uruguaios somavam 1.800 e os brasileiros 4.200. E eles enfrentam os 24 mil homens do exército de Buenos Aires em Monte Caseira, a 30 quilômetros da cidade. E Rosas perde, né? Ele vai perder e depois ele vai se exilar na Inglaterra, onde ele vai falecer lá em 1877. Né? Essa derrota vai sedimentar a independência do Uruguai, mantendo o Uruguai independente, né? E, claro, dependente economicamente do Brasil. E o Urquiza ele vai garantir a livre navegação da região, que era um dos pedidos brasileiros para apoiar o Urquiza. E ele passa a ter poder sobre a unidade argentina a partir daí. Mas as coisas vão se complicando novamente. Lá em 1850, o Império ele se afasta do Urquiza, na verdade, se afasta do Império Brasileiro, né, porque ele não atende a algumas das demandas do governo do Paraná que tinha em relação às suas trocas econômicas com Buenos Aires. Então o Urquiza ele se afasta do Brasil e se aproxima do Paraguai. O Paraguai lá do Solano Lopes, que já estava tendo um preparo para a guerra, para artes militares. E então acontece mais ou menos isso. E o Urquiza vai enfrentar novamente uma rebelião em Buenos Aires, que essa rebelião em Buenos Aires é comandada por Bartolomé Mitre. Então,
acontecem novas batalhas e o Urquiza ele se retira, apesar de que não é exatamente clara a derrota do Urquiza, mas o impasse torna claro que ele não tem mais o poder da unidade argentina, ele se retira, ele não tem mais recursos para continuar as batalhas, e em 1862 o Mitre, o Bartolomé Mitre, ele se torna então um liberal, ele se torna o principal, homem da unidade argentina, e sob a bandeira de Buenos Aires, que coloca então a chamada hegemonia portenha do poder de Buenos Aires em relação ao resto de toda a Argentina. Então agora a Argentina é controlada por Buenos Aires, não por outra cidade que estaria no interior da Argentina. E é claro que Bartolomé Mitre, ele de imediato ele não é hostil ao Brasil. Ele não é hostil ao Brasil, mas acontece que essa aproximação argentino-brasileira ele acaba criando problemas com o próprio Paraguai, né? Então no Paraguai nós temos os brancos e os colorados, que antigamente rivalizavam, um ao lado da Argentina, outro ao lado do Brasil, eles passam agora a não serem rivais por completo, né? E cadê? Né? Os blancos uruguaios, eles têm problemas com os governantes paraguaios. Deixa eu achar aqui, então, onde é que está esse trecho aqui? Os blancos uruguaios argumentaram junto ao governo paraguaio que, se os colorados fossem vitoriosos no Uruguai, o Império da Argentina se voltaria contra o Paraguai. Né? Se tinha a ideia, né, que essa aproximação, agora sim, lembrei disso aqui, essa aproximação da Argentina com o Brasil fez com que os colorados uruguaios pudessem, na imaginação dos próprios uruguaios, dos uruguaios contrários, que eram os blancos, nessa imaginação deles, a auxiliar a Argentina a marchar para cima do Paraguai. Então os blancos uruguaios, eles, junto ao governo paraguaio, eles fazem um plano de somatória com os paraguaios, né? Claro que o Brasil já estava interferindo lá dentro, lá onde eu acho o trecho aqui, que o Brasil já estava com tropas no Uruguai, né? Na Guerra Civil Uruguaia estavam presentes forças interessadas na organização dos estados nacionais na Argentina e no Uruguai. E durante a luta articularam-se os blancos uruguaios, Francisco Solano Lopes e Urquiza, enquanto que os governos argentino e brasileiro se aproximaram, interessados na vitória de Flores. O novo governo liberal brasileiro, pressionado pelos fazendeiros gaúchos, com interesses no Uruguai e buscando equilibrar a influência de Mitre junto aos colorados, interveio em favor dos rebeldes colorados. Aí o governo brasileiro enviou tropas, interveio. Então o que acontece? Convencido ou não por esse argumento, né, o Solano Lopes, que não correspondia à realidade, o ditador paraguaio, Solano Lopes, acreditou que poderia derrotar militarmente o Brasil e anular o governo argentino, que seria batido por um levante federalista apoiado pelo paraguaio, enquanto no Uruguai os blancos se uniriam às tropas paraguaias que iriam ao seu socorro e venceriam as forças do exército brasileiro, o exército imperial, e que invadiram o Uruguai em outubro de 1864. Então o Brasil já estava lá em outubro de 1864, ao socorro dos colorados.
com as tropas lá, o Exército Imperial Brasileiro, no Uruguai. E aí, em dezembro de 1864, tropas paraguaias atacam o Mato Grosso. Não é o Uruguai, não é o sul do Brasil, é o Mato Grosso. E em abril do ano seguinte, fizeram o mesmo com Corrientes, a Argentina, ou seja, atacaram primeiro o Mato Grosso, as tropas paraguaias, e em abril atacaram a Argentina. Como consequência, em 1º de maio de 1865, em Buenos Aires, foi assinado o Tratado da Tríplice Aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai, Uruguai dos Colorados. O Solano Lopes acreditava que poderia vencer o Império Brasileiro rapidamente, se juntar aos blancos uruguaios e vencer a Argentina. Aí vai desenrolar a guerra do Paraguai. A opinião pública internacional, ela vai ter uma visão de que havia uma luta entre o Davi e o Golias, né? Como diz aqui o livro, olha só. Enfrentando 3 países e isolado no interior do continente, o Paraguai, perante a opinião pública europeia e norte-americana, parecia um Davi lutando contra Golias e granjeando simpatia entre diferentes países. Então havia simpatia pelo Paraguai, pelo lado do Paraguai, da França, da Grã-Bretanha, do próprio Estados Unidos, que ainda não era potência dominante e nem sequer próxima de ser a potência dominante. Mas temos, né, várias manifestações dessas potências em favor do Paraguai. Né? Olha só aqui, no caso da França, só um exemplo. No caso, todos eles se manteram neutros politicamente, né? Mas alguns posicionamentos mostravam a simpatia. No caso da França, ocorreu o contrário em relação à Grã-Bretanha. A posição desse país também era de neutralidade, mas seu cônsul em Assunção, a partir de outubro de 1867, Cuvier era simpático à causa paraguaia. A posição do governo francês dificultou ao Império receber o encouraçado Brasil, encomendado a estaleiros franceses antes do início da guerra. O navio só foi entregue após a ida à França do Barão de Penedo, em missão especial, e, ainda assim, partiu às pressas, pois se temia uma contra-ordem das autoridades francesas. Ou seja, os franceses não queriam entregar o encouraçado por causa da simpatia com relação ao Paraguai. Nós tínhamos também na questão da simpatia ao Paraguai dos outros países da América do Sul, né, o Chile, o Peru, a própria Bolívia, né, o acordo dos limites fronteiriços em relação à Bolívia foi assinado em plena guerra e com o temor da Bolívia entrar ao lado do Paraguai. E depois esse acordo ele vai ser desfeito em relação à conquista do Acre. Mas chegaremos isso mais ou menos, acho que é no capítulo 3, a questão do Acre. No capítulo 3, ainda no próximo podcast, vamos falar do Acre. Né? Mas temos também cadê a simpatia do Peru, a simpatia da Espanha e diversos outros países em relação ao Paraguai. Havia até mesmo a tentativa dos Estados Unidos de mediar um acordo de paz. Os Estados Unidos eles tentaram mediar um acordo de paz da Tríplice Aliança com o Paraguai, tentando evitar a derrota do Paraguai. Olha só, está na página 31. O Departamento de Estado encampou a sugestão do Congresso e tentou mediar a paz no Rio Prata. Afinal de contas, as relações entre os Estados Unidos e o Império nunca tinham sido calorosas a um ponto
E uma postura norte-americana para evitar a derrota paraguaia colocaria Washington em posição de simpatia perante as repúblicas hispânicas. Era esse o plano dos dos Estados Unidos, né, se colocarem numa postura simpática às repúblicas hispânicas contra o Império do Brasil. Então, o Império do Brasil rechachou a ideia e a proposta dos Estados Unidos de mediar a paz. Solano Lopes, de maneira defensiva, aceitou a proposta norte-americana, enquanto o Império a recusou, de forma óbvia. Então continua aqui as questões. Obviamente a guerra vai terminar com a morte do Solano Lopes e a ocupação do próprio Paraguai por parte das tropas brasileiras. A morte do Solano Lopes foi em 1º de março de 1870. Há outros casos também que aconteceram paralelamente à Guerra do Paraguai, como a questão Christian, que foi mais ou menos um problema diplomático que fez o Brasil romper as relações com a Grã-Bretanha, que era a potência da época, a potência hegemônica, e essa questão é engraçada porque o Brasil protestou, fez todos os protestos, porém pagou o que o William Douglas Christian exigiu dos brasileiros. Olha só que o trecho na página 27 diz, no plano, que tá falando da Guerra de Sucessão, vamos lá. O evento que mais repercutiu para o Brasil foi o rompimento das relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, em maio de 1863, em decorrência da chamada Questão Christian, em que, após incidentes iniciados no ano anterior, William Douglas Christian, diplomata britânico, deu ordem a navios de guerra de seu país para bloquear a Baía de Guanabara, onde 5 navios brasileiros foram apreendidos dentro do território brasileiro, alegando que o navio britânico Prince of Wales, naufragado no litoral gaúcho, tivera sua carga pilhada. Christian, sob a ameaça do uso da força, ele ameaçou o Império Brasileiro com esses navios de guerra britânicos. Exigiu do governo imperial o pagamento de 3.200 libras esterlinas e ainda, sob protesto do governo, obteve o pagamento. O Brasil pagou, porque talvez não tinha força militar para retirar os navios britânicos da capital, da Baía da Guanabara, ali próximo do Rio de Janeiro. É claro que depois, sob arbítrio internacional, o Brasil recebeu de volta esse dinheiro, como diz lá na frente, na página 29, quando ele fala aqui das relações diplomáticas, por causa da questão Krishna, as quais foram restabelecidas somente em setembro de 1865. 1863 que foi a questão Krishna. 1865 que se restabelece as relações diplomáticas entre o Império do Brasil e a Grã-Bretanha, após a arbitragem do rei da Bélgica favorável ao Império Brasileiro, o qual levou a rainha Vitória a declarar formalmente que não tivera a intenção de ofender a dignidade do Império do Brasil. Então, depois desse julgamento dessa arbitragem por parte do rei da Bélgica, houve então o fim da questão Krishna. Temos essa questão e damos continuidade aqui. Ao fim da guerra,
né, ao fim da guerra com o Paraguai, a morte de Solano Lopes, né, a política externa brasileira volta ao seu estado anterior de contenção da Argentina, pois a partir do fim da Tríplice Aliança, a chegada ao objetivo do fim do Solano Lopes, ainda mais que quem levou a cabo a caçada e a morte de Francisco Solano Lopes foi apenas o Brasil, né? A Tríplice Aliança, os outros dois, o Uruguai e a Argentina, já tinham se retirado da guerra bem no finalzinho. E o Brasil continuou até a captura e morte de Francisco Solano Lopes. E a política exterior brasileira voltou ao seu estado anterior de contenção da Argentina, as desconfianças de que a Argentina queria anexar o Uruguai e o Paraguai. Vai voltar novamente essa questão aí. Essa contenção só vai parar talvez lá no início do século XX. No início do século XX. Mas, continuando, né, as relações agora diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, depois da Guerra do Paraguai, depois da Guerra de Secessão que aconteceu nos Estados Unidos, o Brasil se declarou neutro na Guerra de Secessão e a Guerra de Secessão que, né, o Brasil declarou-se neutro, mas concedeu direito aos beligerantes, navios aceitando os portos, né? Depois desses problemas, as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos começam a se desenvolver, né? E os Estados Unidos começam a crescer na pauta de exportações brasileiras, né? E arrisca tomar o lugar de maior parceiro econômico da Grã-Bretanha, que até então o maior parceiro econômico brasileiro era a Grã-Bretanha, mesmo com as relações diplomáticas rompidas por causa da questão Kirchner de 1863 a 1865. Ainda assim, a Grã-Bretanha era o maior parceiro econômico brasileiro. E os Estados Unidos vai galgando cada vez mais a posição de ser o maior mercado, maior parceiro econômico do Brasil, né? E isso se dá graças ao café. Os Estados Unidos passa a ser um grande consumidor de café e a pauta de exportação do Brasil não era diversificada, era café, apenas café. O Brasil vendia para fora café. E aí que nós temos a questão do superávit. Até então o Brasil tinha um grande superávit em relação aos Estados Unidos, né? Até então não, por muito tempo, né? Em 1871, né, o Brasil passa então, as relações se desenvolvem, né? Até que, né, Dom Pedro II ele ganha uma certa credibilidade internacional, né? Até que em 1871 ele é chamado a ser o árbitro entre problemas dos Estados Unidos com a Grã-Bretanha. Olha só que responsabilidade. Em 1871, a cordialidade com os Estados Unidos e também com a Grã-Bretanha levou o governo desses dois países a solicitar que Dom Pedro II nomeasse um árbitro brasileiro para integrar o tribunal arbitral no caso do navio Alabama. Ah, tá, não foi que o Dom Pedro foi o árbitro, não. Tá bem aqui, né? Às vezes a gente passa o olho, depois lá atrás lembra, mas a lembrança já está transformada. Então ele nomeou um árbitro brasileiro para integrar o tribunal no caso do navio Alabama, né? Então nós temos ali
né, a fama internacional do Dom Pedro ela melhora, até que em 1876 Dom Pedro visita os Estados Unidos, né, olha aqui, né, vamos lá, né, levou cadê? Tem até um caso aqui que o Brasil o governo brasileiro foi vítima de extorsão, né, e o pedido da análise do governo brasileiro em relação ao procurador-geral dos Estados Unidos atendeu os pedidos brasileiros depois de ser vítima de extorsão por americanos, ao governo americano devolver $94.000 ao Brasil. Mas o que eu estou procurando aqui é a questão da visita de Dom Pedro II aos Estados Unidos. Aqui, a cordialidade com Washington foi reforçada em 1876, com a visita de Dom Pedro II aos Estados Unidos para participar com o presidente Grant da inauguração da Exposição Universal da Filadélfia, em comemoração ao centenário da independência dos Estados Unidos. O imperador causou excelente impressão e a imprensa norte-americana descreveu-o como um monarca culto, sábio e simpático. E é verdade, ele era culto, sábio e simpático, né? Bem ao contrário do que era o seu pai, Dom Pedro I. Mas Dom Pedro I também não se sustentou no poder por muito tempo, apesar de ser aventuroso e ter conquistado tudo que ele se propôs, né? Tomou o trono no Brasil, né? Declarou a independência, depois voltou a Portugal e se tornou Dom Pedro IV, mas morreu jovem, né? 30 e poucos anos. Dom Pedro II fez 3 viagens ao exterior, Europa, Oriente Médio, em 1871 e 1876, sendo esta última com passagem pelos Estados Unidos, e em 1887 novamente pelo velho continente. Depois ele vai voltar 2 anos para ficar, em 1889, com a queda do Império. O Império também ele foi convidado, né, a nomear juízes, né, para disputas entre a França e os Estados Unidos, né, que é do ponto o Império a ser convidado em 1880 pelo governo francês para nomear um dos juízes da arbitragem nas reclamações pendentes entre França e os Estados Unidos. Então se desenvolve um bom relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. A pauta de exportação, que era o café, cada vez maior para os Estados Unidos aos poucos está alcançando a posição de maior parceiro econômico do Brasil, mas ainda é a Grã-Bretanha. Imigrantes estão chegando de todos os lados da Europa, todos os lados da Europa não, né? Principalmente, né, da Itália e da Alemanha, né? Imigrantes saindo desses dois países, fugindo das guerras, né? Por volta dessa época, 1870, né? As guerras de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha. E milhares de migrantes alemães estão saindo, italianos também estão saindo, e eles vão para 3 países praticamente aqui nas Américas, ou vão para os Estados Unidos, deram sorte, ou vão para a Argentina, ou vão para o Brasil, um desses 3 países, né, onde esses imigrantes vão se estabelecer, né, e né, enfim, né, nós temos, né, gerou mais aqui novamente a questão das desconfianças em relação à Argentina, né, os Estados Unidos ele volta a tentar, já no início ali, percebendo que seu crescimento era
era firme e era constante o crescimento norte-americano, e ele já tenta expandir o seu poder econômico para o resto das Américas, ainda sem condições de o fazer, mas já está ansioso por isso. Tanto é que na página 35 nós temos o seguinte trecho: ainda no ano de 1889, em 20 de outubro, o Império participou da inauguração da Conferência Pan-Americana em Washington. Esse encontro resultou da iniciativa norte-americana e, entre seus objetivos declarados, estavam a criação da União Aduaneira Continental, a adoção de moeda comum a todos os países americanos e o arbitramento obrigatório em eventuais divergências entre eles. Com isso, os Estados Unidos buscavam tornar o continente americano uma área de sua influência política e econômica, afastando a Grã-Bretanha dessa posição. Obviamente não conseguiu, mas olha só, iniciativa norte-americana, criação da União Aduaneira Continental. Isso é o ALCA já Isso, os Estados Unidos propondo o ALCA, que não deu certo até hoje, em 1889. A adoção de uma moeda única, ele achava que podia garantir a sustentação dessa moeda única em toda a América. É claro que a Grã-Bretanha realizou movimentos para impedir isso, mas provavelmente os Estados Unidos ainda não tinha um poder econômico suficiente para aguentar o tranco do que ele estava propondo, porque olha só, uma moeda única, foi tão difícil para os europeus, que eram países de certa forma desenvolvidos. Existe uma certa homogeneidade social e mesmo assim tiveram uma dificuldade de estabilizar o euro, que agora está estável, mas não é a moeda mundial. Imagina já naquela época os Estados Unidos assumindo essa tarefa, mas não foi para frente. Mas eles já estavam propondo o domínio econômico. Bom, é isto que eu tenho a dizer do capítulo 2 do livro A História das Relações Internacionais do Brasil, do Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo resumo, que é o capítulo 3, que vai falar do americanismo, ativismo e frustração, a queda do Império e o início da política externa da República Velha, E é muito interessante. Tem tropas americanas dentro do Brasil, tem movimentos de Portugal tentando influenciar os problemas brasileiros. Portugal tem rompimento de relações, tem diversas coisas interessantes neste capítulo aqui que eu já li. Tem o caso do Acre, que vai criar um problemaço, quase pode se desenvolver uma guerra, apesar de que a Bolívia não tinha condições econômicas de sustentar uma guerra, e esse que foi o problema. Essa foi a ameaça principal que fez o Brasil mudar de posição e anexar o Acre. Enfim, tem tudo isso aí. Até a próxima leitura e comentários, Leitura não, porque eu estou apenas colocando trechos. Até os próximos comentários do capítulo 3. Muito obrigado e até o próximo.